Pronto. Ó, eu vou fechar meu áudio então, tá, dona Vânia? Tá bem, Deb. Certo. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amado, sempre presente e já está em nossos lares, trazendo as bênçãos que cada um de nós sempre precisamos, somos precisados eternos, né? Passando pela terra. E hoje eu li aqui agora, daqui a pouco é mesmo, uma prece do doutor Bezerra de Menezes, que o doutor Bezerra de Menezes mandou, né? Aqui, uma prece, e fala assim: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Então, na vibração dessa prece, nós iniciamos mais um evangelho em nossos lares. Graças a Deus. E a mensagem que eu abri aqui, Deb, minha gente, minha turma, eu falo Deb, mas é todo mundo, viu, gente? Né? Eu abri aqui hoje, Deb, assim, se soubéssemos, tá aqui, ó, no Fonte Viva, tá, gente? Página 91, no meu livro. A mensagem é 38. Se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está falando lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Nossa Senhora, olha a calúnia aí. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. É a tolerância, né? Se o ingrato percebesse o fiel de amargura, que ele invalidará mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença, a ingratidão. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Olha aí, olha o egoísmo nos atropelando, né? Querendo só para nós, né, gente? Se o glutão enxergasse
os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubesses quão terrível é o resultado de nosso despeito e desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Eu entendi aqui que hoje eu levei puxão de orelha, né? Sem querer, a gente entra aí nas fofocas, faz um comentário desagradável, não é da nossa conta, né? Então, mas eu acho que para nós, pesa mais ainda, gente, porque nós já estamos recebendo a orientação há anos e anos. Nós temos a oportunidade aqui do Evangelho, olha, além das lives, né? Além dos livros, dos aconselhamentos, nós temos esse momento do Evangelho que nos esclarece. Então, o puxão de orelha não é à toa, né? Está aí, ó. Quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Isso aí está sendo falado em todos os estudos. É a reforma íntima, está aí, né? Dentro disso aqui, ó. Nós não podemos nos render às sugestões do mal. E é luta, né? É luta, né, Adele? Então, com o recado aqui do nosso Evangelho, o Fonte Viva é Chico Xavier, que recebeu todas as mensagens, né? Pelo Espírito de Emmanuel. E Chico está sempre presente, né? Nesse momento nosso aqui do Evangelho. E nós agradecemos muito. Obrigada, obrigada, obrigada. Graças a Deus. Éder, para você. Obrigada, dona Vânia, obrigada. E a senhora colocando aí, né, que para a gente, e falou em Chico, eu já me emocionei aqui. A senhora colocando que para nós terá um peso maior, com certeza. Aquele que foi muito dado, muito será cobrado, né? É claro que será cobrado mais daqueles que já compreenderam, mas que mesmo assim muitas vezes deslizam. Então, ontem no nosso evangelho aqui num posto de assistência, a nossa leitura foi a mesma leitura que caiu no domingo passado, Os Inimigos Desencarnados. E nós colocávamos, né, por que é tão fácil para os espíritos desencarnados, principalmente os nossos desafetos, entrarem em sintonia conosco, exatamente pela nossa baixa vibração. Se nós formos observar durante o dia, aumenta a vibração, desce a vibração, eleva a vibração, cai a vibração. Porque todas as vezes que nós paramos para fazer um comentário infeliz, a nossa vibração baixa. Pode ter certeza disso. Aí, de repente, a gente pensa assim, meu Deus, o que é que eu estou pensando nisso? Não, eu vou fazer uma prece, aí a nossa vibração eleva. Aí, daqui a pouco, chega alguém, né? Ah, porque fulana, porque ciclano, ó a gente ali, aí a nossa vibração caiu. Ó a gente ali, dando asas àquele comentário infeliz que não tem nada a ver com a gente. Que a gente não tem condição nenhuma, porque nós não sabemos, gente, toda vez que a gente opinar sobre a vida alheia, a gente vai estar se equivocando, porque nós não estamos dentro do coração do outro, a gente pega coisinhas assim, ó, que chegam para nós, mas nós não sabemos exatamente o que levou o outro a praticar, a realizar, então, assim, é melhor a gente nem comentar. Ah, como é que a gente pode fazer? A gente pode orar, vibrar,
né? Vibrar pelo outro. Então, vibração elevada é a gente estar pensando e agindo sempre no bem. É claro que dentro da nossa condição de inferioridade, nem sempre a gente vai conseguir. Mas nós temos que estar o quê? Orando e vigiando. Porque não adianta orar aqui no meu quarto, sei lá onde, e eu saio ali, ó, malho o meu vizinho, minha colega, sei lá quem mais, ou então condeno, eu julgo e condeno, né? Porque eu já sou o verdadeiro juiz. Eu já julguei, eu já condenei, acabou. Então, é esse tempo inteiro a gente fazendo isso. Então, por que vai ser cobrado da gente? Porque não era mais para a gente estar entrando nessa vibração. Se a gente já sabe que quando a gente baixa a vibração, a gente fica vulnerável, inclusive às doenças do nosso corpo, né? Daquele órgão que a gente já traz uma fragilidade. Então, é para a gente estar aqui, ó, pensando, ô, minha amiga, ó, não vai adiantar a gente falar, né? Não vai adiantar, vamos passar para outro assunto. Só que muitas vezes a gente fica com aquela coisa de não querer interromper o outro, que acha que o outro vai magoar, e aí a gente se permite. A gente se permite. Então, assim, vamos buscar, ainda que tenhamos essa dificuldade, mas é a gente estar buscando. E se a gente só vai perceber se nós estivermos realmente. Nunca foi tão intenso o convite de Jesus para nós, gente, como agora. Orai e vigiai, para não cair em tentações, né? Essas tentações que cada um de nós, que o nosso espírito está levado a criar uma abertura dentro das fragilidades que todos nós trazemos. E é muito interessante porque a leitura do Fonte Viva vai estar falando, vai estar pontuando situações que cada um faz. E aí o nosso evangelho de hoje, que é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que a gente podia ficar aqui o ano inteiro falando desse capítulo, causas anteriores das aflições. Então, vamos lá. Todavia, nós sabemos que tem as causas atuais, né? Que está muito ligado ao que a gente conversou aqui, a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa moralidade. É agora. Você fez aqui, você não vai demorar muito tempo, não, a gente já vê a colheita aqui mesmo. Porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, gerando realmente aí esse autoconhecimento, né? Esse olhar dentro das nossas vidas, dentro das nossas ações. Mas nós temos situações que não são de agora, não são de agora, são situações que ocorreram em outras oportunidades encarnatórias que tivemos. Claro, todos nós que estamos aqui já concebemos a reencarnação, já entendemos que essa não é a única oportunidade, que nós já tivemos outras, e que muitas a gente se comprometeu, mas que nós estamos nesta caminhada do burilamento, da renovação. Com certeza a nossa próxima, ela será muito melhor do que essa de agora, né? Partindo do princípio dessa compreensão que cada um de nós aqui já está adquirindo. Então, eu creio que a maioria de nós aqui, por que não dizer todas ou todos, não querem mais agir de uma forma errada conscientemente, né? Ninguém mais quer agir dessa forma, porque a gente já sabe que nós vamos ter o resultado daquela ação. Então, vamos lá. Todavia, se há males, cuja causa primária nesta vida é a própria pessoa, há outros que lhe são, ao menos na aparência, totalmente estranhos e que parecem golpeá-la como por fatalidade. A gente fala isso, né? Nossa, mas foi uma fatalidade. Isso que aconteceu foi uma fatalidade. A gente fala isso. Nossa, mas como é que pode isso com esse jovem? Como é que pode com essa criança? Como é que pode uma criança sair para fazer um passeio, gente, e de repente cai e desencarna ali? Como que a família ia imaginar uma coisa dessa? São situações que estão ocorrendo todos os dias. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e a de arrimos de família. Mas, né, a gente também coloca, mas, meu Deus, como é que pode? Os pais já são idosos. Como é que vai o filho, que era quem tomava conta, Senhor? A gente também fala isso.
Muitas vezes, porque o nosso olhar, ele só está agora no presente. Muitas vezes nós esquecemos de conceber que existe acima de todos nós uma justiça divina. Temos que entender a justiça divina. Porque senão, em muitos casos, a gente vai achar que Deus, não, ele preferiu então o filho de Joana do que o filho de Maria. Porque se eles nasceram juntos, bebês, como é que um sobreviveu, está ali saudável, e aquela outra criança já vem com situações dificílimas, precisando de um cuidado maior, precisando muitas vezes ficar ainda no hospital, trazendo para aquela mãe, para aquele pai, aquela aflição. E muitas vezes até aquele bebê não sai dali. Ele passa por dias e volta para a pátria espiritual. Se nós não entendermos a reencarnação, gente, a gente vai achar que Deus prefere. O pai preferiu esse do que aquele. E não. E nós já sabemos que não existe isso. O que existe por trás é uma justiça que está acontecendo. Muitas vezes, aquele espírito, ele só precisava daquele tempo uterino, receber aquela vibração de amor, receber aquele acolhimento e voltar. E voltar. Tem até uma, estava ouvindo semana passada, conversando com uma pessoa espírita, e ela me falando que quando a filha dela desencarnou, que ficou só com um mês, que ela entrou em um processo de revolta, logo no primeiro momento, que era aquele sonho, que era aquele desejo, como é que vai, como é que tira? E aí, com o tempo, né, da dor, do sofrimento, do luto, né, que é normal para todos, ela então é convidada por uma colega, ela começa a participar de uma das reuniões espíritas. E nessa casa onde ela participa das reuniões, eles têm o trabalho da psicografia. Tem um dia lá que é voltado só à psicografia. E aí ela foi, colocou o nomezinho dela e confiou muito. E ali ela me disse, então, que ela recebeu uma orientação colocando que aquele espírito, ele só precisava daquele tempo que ele aqui ficou, mas que ela não tinha ideia do quanto tinha sido importante para ele receber aquele acolhimento, ele sentir que ele era amado, ele não ter sentido a rejeição, e que só precisava daquilo, e que ela ficasse tranquila, porque ela teria uma nova gestação, que ela confiasse, que ela ficasse tranquila. Ela disse que 2 anos depois, ela então engravidou, e a filha agora já estava assim, adolescente. Então é isso, né? É a gente buscar entender os caminhos do pai, que muitas vezes a gente não entende. Então a gente sempre gosta de falar assim, olha, Deus sabe de tudo, gente. Nós é que dentro da nossa imperfeição ainda, nós não entendemos. Então, né, a gente fica buscando, mas o conhecimento também nos ajuda nesse esclarecimento, né? Quando a gente tem o esclarecimento do Evangelho, ainda que a gente sinta dor, a saudade, que é normal, como você chegar para uma mãezinha e falar assim, olha, não fica chorando, não. Não, 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 não fica chorando, que isso não vai ser bom para o espírito. Gente, é claro que aquele coração está sofrendo. É claro que ela está sentindo saudade. O que a gente vai esclarecer é que não seja um choro de revolta, que ao mesmo tempo que você chora, mas você faz uma prece, você pede a Deus, a espiritualidade, que traga o consolo ao seu coração, né? Que acalme o seu coração. E aí você vai dando continuidade à sua caminhada e vivenciando aquele luto que é necessário. Porque senão lá na frente você vai ter alguma situação que vai te levar a você trazer aquela emoção. Por quê? Porque naquele momento é como se você tivesse abafado. Não, não, às vezes a pessoa perde assim, entre aspas, porque ninguém perde ninguém, né? Os nossos seres, eles continuam vivos, dando continuidade à sua evolução, vibrando por nós, torcendo muito por nós aqui. Então,
Ninguém perde ninguém, não. Mas, naquele momento, daquela situação, muitas vezes a gente fala assim, fulana, mas se permita esse momento, né? Sinta isso, mas busque ajuda. Não, não, não quero nem pensar. Então, é como se a pessoa amortecesse, ela quer amortecer aquela dor, aquela saudade, porque ela não quer sentir. Mas, gente, aquilo está lá, aquela emoção está lá. Em algum momento, aquela emoção vai precisar ser trabalhada. Tá dando para entender, pessoal? Pode falar, dona Vânia, quer falar? Deb, Vou fechar. eu ontem, eu fiz isso, porque, você sabe, eu tenho acompanhado, né? Porque foram muitas pessoas muito queridas que adoeceram tudo no mesmo, né? Na mesma quinzena, né? Então, eu fui dando a assistência que eu podia a cada um. E eu fiquei ouvindo, a gente conversa, então, que a pessoa está ali acamada e tal, né? Eu gosto de ficar só fazendo prece, que depois fala, Vânia é beata, Vânia está ficando doida, né? Então, eu fico silenciosa, mas eu fico na vibração, né? Então, a pessoa acamada, insistindo em falar de outros que já partiram, já estão em outro plano. Aí eu falava, não faz assim não, bobo, não, vamos perdoar, né? Não, passou, isso passou, agora a situação é outra. Passava um pouquinho, ó, vem outra vez. Eu falei, meu Deus do céu, eles devem estar aqui, achando ruim também, e eu estou aqui no meio dessa confusão toda, né, Débora? É essa questão, é por isso que o valor do estudo do Evangelho, o valor de estarmos, gente, praticando as leis, né? Que é lei de Deus. E o aconselhamento do Espiritismo, né? É isso. Porque senão a gente cai também, junto com aquele que está ali reclamando e falando mal, né? É É isso, verdade, Débora. dona Vânia, Lembrei disso obrigada. aqui. E assim, eu lembro que quando o meu pai que enfrentou um processo de câncer, e assim, na época era muito difícil para nós ali, né, do seu lado, mas eu nunca esqueço de algo que a médica que ia lá, que fazia o atendimento em casa, ela colocava assim, meninas, porque assim, as filhas mulheres é quem estavam ali, porque os meninos, os homens, eu não tenho condição, não, não, não consigo ver o pai desse jeito, enfim. E aí ela falava assim para a gente, meninas, não é porque o seu pai está nessa situação que vocês têm que adoecerem também. Vocês têm que buscarem o fortalecimento, porque não precisa ficar doente. E o que a gente percebe é que muitas vezes todos adoecem, toda a família adoece, porque entra num desequilíbrio, entra na falta de aceitação, às vezes começa um brigar com o outro, quando precisava dessa união em torno daquele ser que naquele momento está frágil, que naquele momento precisa da união dos seus familiares, para que possa passar para ele esse fortalecimento. Mas aí, até levado pelaquela situação, que ficam com medo, acaba que um discute, briga com o outro, e vai perdendo, né? Vai perdendo o seu equilíbrio, vai perdendo energia. Aí você encontra com aquela filha que ela está acabada. Você fala assim, menina do céu, você não tem conseguido dormir? Não, mesmo a gente se revezando, quando eu chego em casa, eu não consigo me desligar. E é importante se desligar. Então, a gente fazia um revezamento. Aquelas que não trabalhavam durante a semana ficavam, né, dia a dia ali, ia revezando, e eu e a Cássia ficávamos os finais de semana, porque a gente trabalhava durante a semana. E a gente ia se revezando. E eu lembro muito que no domingo ele estava tão bem, que eu falei assim para minha irmã, eu falei, nossa, o pai está tão bem, que a gente vai poder até tirar uma soneca. E de vez em quando eu ia lá, botava até a mão assim no nariz, ele falava, o que é, menina? Eu estou bem. Aí a gente voltava para o sofá. Aí de vez em quando eu ia lá de novo, pegava no pé, ai meu Deus, se estiver gelado eu vou gritar. Não, mas estava tudo bem. Gente, com certeza já recebendo todo o amparo da espiritualidade, no domingo, tranquilamente bem. Na segunda de manhã, ele teve uma crise, e aí a minha irmã ouviu ele dizer assim,
Ô, Senhor, se o Senhor sabe que eu não tenho mais jeito, o Senhor pode me levar. Naquele dia ele desencarnou. Naquele dia. E eu sempre colocava assim para as minhas irmãs também. Nossa, o pai está dando uma lição para a gente. A sua resignação, o não reclamar, é muito grande. Isso tem trazido para a gente aquela coisa assim, não, a gente não pode fraquejar não, gente, porque se olha só o que ele está passando para a gente. Ele que está sentindo dor, dor mesmo. E ele está firme, então a gente também tem que estar firme. Então, assim, não tenhamos nenhuma dúvida do amparo dessa espiritualidade, porque eles são misericordiosos demais. Doutor Bezerra sabe quantas vezes nas minhas preces eu pedi, e tinha certeza de que ele estava ali. Então, o que precisava ser amenizado foi, mas tem situações que é de cada um, que a gente vai precisar passar por aquilo. E é naquele momento daquela dor, daquela doença que está ocorrendo dentro de nós a cura propriamente dita. Porque a cura, ela não é só física. A cura, ela tem que ser principalmente do campo das emoções. Porque se a gente não curar o nosso interior, depois a gente vai sentir aquela dor. Então, assim, está sofrendo, está sentindo uma dificuldade, pede ao Senhor a espiritualidade que nos auxilie a nos libertarmos, a curarmos, a rever aquela emoção, que é exatamente o que nos deixa frágeis para atrair aquela situação de novo para a gente. Então, é ter esse olhar. Eu estou vendo uma mocinha aqui, que eu acho que é a primeira vez, ela está assim aqui, está aqui até do meu lado, e assim, muito parecida com alguém que eu conheço. Qual o seu nome, minha flor? É você que sorriu. Vanessir. Vanessi, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você me lembrou muito, uma pessoa muito querida que eu conheço. Muito Bem-vinda. obrigada. Então, vamos lá. Quer dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e conheceram da vida apenas sofrimentos, aquilo que a gente estava falando lá, né? Antes, aquele bebezinho que nasceu, aquela criança, e que a gente muitas vezes não entende. Se a gente não tiver aqui o recurso da reencarnação, o conhecimento da doutrina espírita, a gente vai achar que Deus está fazendo preferência pelos seus filhos, né? Problemas que ainda nenhuma filosofia conseguiu resolver. Anomalias que religião alguma conseguiu justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser criada a alma simultaneamente ao corpo e de seu destino ser irrevogavelmente fixado após uma permanência alguns instantes aqui na Terra. Aí a gente não teria como entender mesmo, né, gente? Como é que pode? Nasceram 2, 3, 4 aqui na mesma, no mesmo berçário, aí de repente todos ficam e só um volta. Então a gente tem que entender que aquela criança, aquele bebê, é um espírito que retorna e que ele está trazendo as matrizes ali no seu corpo físico de situações que ele não conseguiu dar conta, resolver em outras oportunidades. A gente vai trazer aqui rapidinho, tem muitas situações que a gente poderia trazer, mas a gente pode trazer aqui nesse momento, por exemplo, a questão ligada aos vícios, seja na questão do álcool, seja na questão do fumo. Nós estamos agredindo, de alguma forma, aquele órgão do nosso corpo físico. E quando a gente atinge, pelos nossos excessos, aquele órgão do corpo físico, no nosso perispírito, o centro vibratório correspondente àquele órgão, ele já foi atingido, porque é um corpo mais sutil, é um corpo mais leve. O nosso corpo físico é um corpo mais denso. Mas nós temos esse corpo aqui como um veículo de Deus para que a gente possa conduzir a nossa encarnação, as nossas provas, o que a gente está vivendo aqui de uma forma equilibrada, de uma forma harmonizada, e que está muito ligada também aqui, ó, mente são, corpo são. Mas muitas vezes a gente esquece, né? A gente está aqui, o corpo é meu, eu posso fazer com ele o que eu quero. Pode, mas vai ter uma consequência. E é você mesmo que depois vai lidar com essa consequência, não é ninguém. A dor quem vai sentir é você,
A fragilidade, quem vai sentir é você. Se chegar uma situação de uma dificuldade muito grande, de uma lesão, de uma cirurgia, tudo quem vai precisar é você. Então, como entender aquele bebê que chegou agora já precisando de um transplante, por exemplo, que já traz uma situação ligada a pulmão, que muitas vezes não consegue respirar, que já tem que colocar aparelho. Nós temos que partir do princípio que aquele espírito, em uma outra oportunidade, ele se levou pelos equívocos dos seus excessos e atingiu ali aquele órgão, né? Então, assim, isso traz para a gente essa consciência dos cuidados que todos nós precisamos ter. Cuidar do corpo e cuidar do espírito, né? Cuidar do corpo, muitas vezes com uma alimentação saudável, balanceada, equilibrada, com caminhadas, fazer exercícios físicos, todos os excessos, gente. Tudo que for excessivo, a gente vai ter que reparar. É a mesma coisa, toda a imperfeição moral, ela vai nos trazer algum tipo de uma situação para ser resolvida. Não tenhamos dúvidas disso. Ah, mas então, quando eu me equivoco, então aí depois eu vou receber uma punição de Deus? Não, jamais. Deus não nos pune. Qual é a mãe, qual é o pai que vai punir o seu filho? Vai orientar, vai educar. Da mesma forma, nosso Pai Criador. Só que nós vamos ter as situações, as dores, vamos dizer assim, que vai funcionar para nós como uma pedagogia, né, dentro dessa educação moral, para a gente poder trabalhar dentro de nós mesmos, para a gente poder reparar aquele dano cometido. E muitas vezes, quando eu vou atingir o outro, não, eu não perdoo fulano de tal. Quantas vezes já ouvi isso em plantão fraterno? Não, eu não perdoo. Não, dona, porque a senhora não sabe o que fulana me fez. Não, a senhora não sabe a dor que ele me causou. Por isso que a senhora está falando de perdão. A gente sempre fala que a receita não é nossa, né? É fácil perdoar? Não, não é fácil. E muitas vezes o outro está falando ali, naquele momento ele está tendo ali a sua razão de causa, né? Mas a receita é do Cristo. Quando a gente não faz esse trabalho do perdoar a nós, perdoar a situação, nós ficamos atrelados ao outro, nos acorrenta. Nós estamos acorrentados à situação, à pessoa ou às pessoas. E cada vez mais a gente vai estar ali, presos. Então, quando você consegue promover o perdão, você se liberta. A libertação é para você, não é para o outro, é para você. O outro, muitas vezes, não agiu com você de uma forma bacana, mas ele, está seguindo com a vida dele. E nós estamos aqui, remoendo aquela situação, remoendo aquele ato, e aquilo está dentro da gente, que é dentro da gente. E vai fazer mal para quem? Para nós, né? Porque se você pensou negativamente do outro, você está emanando energia para ele, ruim. Mas se ele estiver numa vibração elevada, aquilo não vai atingir, não, gente. A mesma coisa é dos outros em relação a nós. Então, quem tem que fazer esse trabalho de autolibertação? Nós mesmos. A gente não pode mudar ninguém. O outro só muda quando ele quer, quando ele reconhecer que precisa daquela mudança. Então, nós só podemos mudar a nós, né? Esse trabalho é para cada um. Essa evangelioterapia aqui, primeiro vai fazer para a gente, na nossa ação, no nosso comportamento, no fortalecimento da nossa fé, na compreensão das situações do nosso cenário no momento, para nós. Aí o outro é com ele vai ter o momento dele, porque todos nós voltamos novamente na experiência encarnatória para nós nos aprimorarmos, e nós só vamos nos aprimorar através das experiências. Ninguém consegue evoluir sozinho ali numa ilha, não. Só estou eu aqui. Como que você vai conseguir?
se a gente precisa das experiências. Então, é através das experiências que a gente vai adquirindo conhecimento, burilamento, e no final das contas, a gente vai perceber, gente, que está tudo certo. As situações que vieram para nós, elas tinham um porquê. Aquilo que você falou, meu Deus, não quero nem lembrar. Que momento terrível que eu passei. Lembra, gente? Foi aquele momento difícil lá que trouxe você até aqui hoje. E que fez de você uma pessoa que você é hoje. Então, assim, está tudo certo. Quando a gente fala assim, Deus é bom o tempo todo. Gente, isso é de uma profundidade tão grande. Deus é bom o tempo todo. Jamais será organizada uma encarnação de um espírito que veio para falir. Jamais. Ele vem com tendências, mas ele também traz, nesse processo, nessa caminhada, espíritos, pessoas aqui encarnadas, que vai estar ali para poder auxiliar dentro das suas provas. Então, cair ou não é uma escolha. Às vezes você não consegue. É aquilo que a gente fala, a gente está lá no plano espiritual, né? Sem aqui a questão da matéria, com a nossa visão ampliada, a gente acha que a gente dá conta de tudo lá. Oh, bota aqui, bota fulano, bota Ciclano, Maria, João, Pedro, e esse aqui, bota também. Faz esse pacote que eu quero resolver tudo aí com esse povo. Vou resolver tudo. A gente acha que a gente é a Mulher Maravilha. Não, vou resolver tudo. Só que quando chega aqui, gente, dentro das nossas fragilidades, que todos nós temos, dessa questão material, que muitas vezes nos faz caminhar em busca de ilusões e saindo desse foco principal, que é a nossa evolução interior, a nossa autoiluminação, a gente acaba se perdendo. Mas é maravilhoso e altamente consolador saber que nós teremos muitas outras oportunidades, tantas quanto se fizerem necessárias, e que todos vão crescer. Todos um dia se tornarão espíritos elevados, porque essa é a destinação de todos nós. Mesmo aquele que você fala assim, não, meu Deus, não é possível que essa criatura, Senhor, quando é que vai crescer? Quando é que vai sair dessa infância espiritual que parece que quer que continue? Vai, gente, vai. Mas é no momento de cada um. O outro ele não vai mudar, não vai crescer, não vai rever porque a gente quer. Por isso que é uma ilusão a gente ficar sofrendo pelas situações que o outro criou para ele mesmo. Porque quem vai se fragilizar somos nós. A gente pode auxiliá-lo através das nossas preces, da nossa vibração, mas não quer dizer que você tem que sofrer com o outro. A escolha não foi dele, ele vai ter que experienciar aquilo. Não tem outro caminho. Enquanto mães, muitas vezes nós podemos chorar lágrimas de sangue, mas nós não vamos conseguir tirar aquela situação que os nossos filhos precisarão ter para o seu próprio crescimento, para o seu próprio burilamento. Mas temos que estar o tempo inteiro vibrando no bem, desejando bem, orando todos os dias, gente, todos os dias. E não é só pelos nossos filhos, é pelos filhos de outras mães também. Orar um pelos outros é algo que a espiritualidade vem sempre pedindo para a gente. Ore uns pelos outros, porque quando a gente ora um pelos outros, a gente vai fortalecendo a corrente do bem. Nesse momento aqui, a gente está vendo os rostinhos, né? Mas a gente não sabe o desafio que cada um aqui está vivenciando. Então, na nossa mediúnica, a gente sempre pede, passando na corrente, né, os nossos irmãos que participam do Evangelho do domingo, os nossos irmãos e irmãs que acompanham as lives da quinta-feira, que entram aqui no nosso canal, que assistem às palestras, pedindo uns pelos outros, para que as provações, os pesos, os desafios do momento não nos levem a sucumbir, né?
para que aquela situação não chegue a um ponto de uma situação tão intensa que a gente acha que a gente não vai nunca sair daquilo, porque a gente vai, tudo passa, gente, tudo passa, mas na hora da provação, na hora do desafio, a gente acha que a gente não vai chegar nunca, a gente não vai sair daquilo ali, mas vai sim. E aí, mais uma vez, eu digo que é uma coisa que a gente usa muito na família, aquilo que não te mata, te fortalece. Mata entre aspas, né? Você vai continuar. Mas vai te fortalecer e você vai prosseguir. E vai estar muito mais fortalecida depois daquilo que passou. Porque é assim, não é fugindo, não, das situações. Ah, não, vou ficar aqui, ó, porque Deus me livre, vai que tem alguma situação aí para mim. Mas se você tiver que vivenciar alguma situação, você vai vivenciar. Sempre com esse cunho, com esse objetivo de crescimento. Estamos aqui para isso, para crescermos, para nos melhorarmos dia a dia. Vamos lá, meu povo. Os sofrimentos, tem algumas situações que eu já falei, aí eu já vou para o outro item, tá? Por causa do nosso horário. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são muitas vezes como os devidos erros atuais, consequência natural da falta cometida. Isto é, Kardec é maravilhoso, né, gente? Incrível. Isto é, por rigorosa justiça distributiva. O indivíduo padece o que fez o outro padecer. Se foi desumano e severo, poderá, por sua vez, ser tratado de forma severa e desumana. Se orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se egoísta, se fez mau uso das riquezas, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo comportamento dos seus próprios filhos. E assim muitas outras situações. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e destinação da Terra, enquanto mundo expiatório, mas não já nesse processo de regeneração, mas a gente sempre coloca. A regeneração é a partir dos próprios homens, né? De todos nós. Como ter uma terra regenerada se a gente não se coloca para essa regeneração interior? Mas esse trabalho já está acontecendo, tá? Já reencarnando, muitos espíritos elevados, muitos espíritos. Temos Emmanuel, né, gente? Já temos Emmanuel aí, me parece que com 17 anos, assim, mais ou menos é o que falo, com uma proposta e um trabalho na renovação também dessa terra regenerada. E quem conhecer um pouco das obras de Emmanuel vai saber, né? Assim, quantos equívocos esse espírito não cometeu? Quantos equívocos? Mas também, né, também se colocando em reencarnações diferentes, tendo aquele sofrimento, aquelas situações de reparação, de provação, mas se aproximando cada vez mais de Jesus, cada vez mais, né? Permitir que o Senhor nasça dentro de você, todos os dias, e não somente no Natal, né? Todos os dias o Senhor nasce dentro da gente. E quando a gente permite isso, é aquele condutor, né? Aquele pastor amoroso que vai estar sempre nos mostrando ali o melhor caminho a seguir. Mas a gente tem que se permitir isso, né? Se a gente se fechar, a gente vai estar retardando. Então, vamos lá, me perdi aqui, vou me encontrar. Tá. O ser humano nunca deve esquecer que está em um mundo inferior, onde se encontra detido por suas imperfeições. Claro, se a gente estivesse numa condição melhor, a gente não estaria ainda em um mundo desse, né? A gente já estaria em um mundo mais elevado. Então, todos nós que estamos aqui somos muito parecidos uns com os outros. As nossas situações, né? Os nossos equívocos, mas todos hoje já buscando essa transformação, esse conhecimento. Isso é maravilhoso, né? É um momento também muito bom para todos.
com essa consciência. Em cada infortúnio, deve compreender que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria, e que depende dele não mais retornar a esse trabalhando para se aprimorar. Olha o trabalho aqui para todos nós. Eu já vou passar para outro item aqui para a gente, porque 9h50, tá? Não se deve crer, porém, que todo sofrimento padecido nesse mundo seja necessariamente indício de uma falta determinada. São muitas vezes simples provas escolhidas pelo espírito para concluir sua depuração e expressar-lhe o adiantamento. Claro, se a gente consegue, a gente apressa o nosso adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Provas ou expiações, todavia, são sempre sinais relativos de inferioridade, pois o que é perfeito não mais necessita ser provado. O espírito, então, pode haver adquirido certo grau de elevação. Contudo, desejando progredir mais ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir. Gente, só um momentinho, que eu vou tirar esse desgramadinho desse cachorrinho daqui, que ele está latindo demais, tá? Só um momentinho. Bom. Então, o sofrimento que não provoca queixumes, pode, sem dúvida, ser uma expiação. É, porém, indício de que foi uma prova escolhida, ainda voluntariamente que imposta. Então, são aquelas pessoas que passam pelas suas situações, sofrimento, mas a gente não vê essas pessoas se queixarem, maldizerem. Então, o Evangelho vai nos dizer que ali foi uma prova escolhida. A pessoa pediu pelaquela situação. É diferente daqueles outros que, quando é imposto, a pessoa reclama, a pessoa maldiz, a pessoa ainda cria mais situações de dificuldades para ela mesma. Exatamente porque ela não aceita e porque ela não se coloca dentro daquele cenário para receber esse aprendizado. Então, é sempre a coitadinha, o coitadinho, é sempre o outro que impôs aquela situação, ela está naquela situação porque o outro colocou. E quando se coloca dessa forma, a pessoa não faz o trabalho, nós não fazemos aquele trabalho interior que a gente precisa, que é a gente se colocar dentro da própria situação. Não, mas o que isso quer me dizer neste momento? Porque tem algum ensinamento aqui que talvez eu não tenha conseguido ver ainda. Então, dentro da sua oração, conversa com seu espírito amigo, com seu anjo da guarda, como cada um aqui quiser denominar. Com seu guia, não importa. Todos nós temos esse espírito amigo, que é muito mais evoluído do que a gente, que está para nos instruir. Mas a gente precisa se colocar como esse aluno que quer aprender, que já entendeu que precisa aprender com as situações. Então, terminando, os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade senão quando puros. Qualquer mácula lhe interdita a entrada nos mundos ditosos, similares a passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais é proibido entrar em uma cidade até se purificarem. Pelas diversas existências corporais, os espíritos despojam-se gradativamente das suas imperfeições. As provas da vida conduzem ao progresso quando bem suportadas. Então, é aquilo que a gente colocou ontem. É a gente entender as nossas fragilidades e se colocar abertas para o aprendizado. Quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente entende o porquê das situações que nos envolvem, melhor. Porque a gente abre os nossos canais, né? A nossa sintonia, a nossa vibração,
para que a espiritualidade possa nos amparar, possa nos instruir. Não é que eles não nos amparem, eles estão sempre nos amparando. Mas muitas vezes, dentro das situações que cada um vivencia, a gente entra em um processo de uma perturbação tão grande que como se a gente fechasse. Fechamos os ouvidos, fechamos aqui o nosso campo mental. Eles estão aqui o tempo inteiro tentando, minha filha, vai por esse caminho, meu filho, vai por aqui. A gente não consegue captar. A gente não consegue captar. Então, é preciso, gente, nos momentos de fragilidades, nos momentos de quedas, buscarmos ajuda, pedirmos ajuda para aquele familiar que está necessitando, para aquele amigo, para aquela amiga. Convide participar de um evangelho como esse, que é uma terapia para todos nós. Vai nos fortalecendo dentro da nossa caminhada. Se vai entrar, mas eu já mandei convite, fulano, ciclano não entra. Gente, não é com você. Não se perturbe por isso. A gente só precisa convidar. Se o outro vai ou não, aí já não é com a gente. É com a outra pessoa. Vamos concluir aqui, então. As provas da vida conduzem progresso quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e depuram. São um remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave o mal, tanto mais o remédio deve ser enérgico. Quem, pois, muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e regozijar-se, em breve, por ser curado. Dele depende, por sua resignação, tornar o sofrimento proveitoso e não lhe desperdiçar o benefício com murmurações, pois, do contrário, haverá de recomeçar. Claro, né, gente, para nós essa leitura, como todas do Evangelho e do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, como é esclarecedor. Tem dificuldade das situações da encarnação? Debruça-se sobre o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Leia sobre a justiça das aflições, e nós vamos entender que nós recebemos muito, mas muito mais do que nós realmente merecemos. Porque Deus, Ele é Pai de amor. A misericórdia de nosso Senhor, ela é infinita. Então, Ele nos oportuniza nós quitarmos em suavíssimas prestações. E se nós amássemos verdadeiramente, mais leve ainda seria. Porque iríamos conhecer, iríamos nos colocar no lugar do outro e entender as suas fragilidades. Assim como nós queremos que os outros entendam as nossas próprias fragilidades. Então, qual a vibração mais elevada, meus irmãos? O amor incondicional. O dia que nós aprendermos a amar verdadeiramente, sairemos desse ciclo de dores, né? De provações, porque o amor vai prevalecer nas nossas ações e nas nossas atitudes. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho dessa leitura, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos renove e nos fortaleça diuturnamente. E aí, gente, 1 minutinho para as 10. Quem quer fazer a nossa prece, né? Encerrando aqui o nosso evangelho e magnetizando, pedindo para as nossas águas, é importante colocarmos sempre a nossa aguinha individual, a água para a família, pedindo pela magnetização das nossas águas. Quem quer fazer, pessoal? Débora, Então, eu posso fazer. Maravilha, Dandara. Vou fechar aqui meu áudio, então, tá bom? Dandara vai fazer aqui. Então, que nos preparemos para a prece, entrando em sintonia com a espiritualidade de amor e de luz, agradecendo a Deus a oportunidade do amanhecer, que a espiritualidade de amor esteja conosco, nos guiando, nos orientando, e que tenhamos a capacidade de ouvi-los,
de seguir as nossas intuições para o bem ao longo dos nossos dias. Que a misericórdia do Senhor faça parte de cada momento de comunhão com os nossos familiares, o nosso trabalho, que a espiritualidade de amor possa visitar os nossos entes queridos, os nossos colegas, os nossos amigos, protegendo-os, fortalecendo cada um em sua luta. Que possamos, Senhor, cada vez mais colocar em prática os teus ensinamentos. Pedimos à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possa visitar os nossos lares, colocar nas nossas garrafas, nos nossos copos, nos galões, o medicamento que cada um que mora conosco precisa, para renovar as nossas forças no dia a dia. Que assim seja. Então, graças a Deus, pessoal, agradecemos a todos, a todas que aqui estiveram, que vocês sabem, né, gente, que esses encontros, cada um de nós aqui está doando suas energias, está contribuindo, né, um domingo de paz, de união, de vibração elevada, que a espiritualidade vai recolhendo os fluidos de cada um de nós e vai ajudando aí nas cirurgias, nos atendimentos. Então, muito obrigada a todos, que o Senhor nos abençoe, que nos dê uma semana muito iluminada e muito abençoada. Beijo, coração de cada um, de cada uma.